o quantum satis. Isso aqui é o equilíbrio. Quer dizer, não sejas perfeito, seja normal. Já é grande coisa. Pelo menos pela etimologia. E aí eu termino pedindo perdão a vocês, usando o verbo perdoar. Perdoar vem do latim perdonare. Donare em inglês, donate, to donate, dar. Donare, dar. Caiu o N, ficou doar. Mas nós temos donativos. Donativos. E perdoar é dar em demasia. O inglês dá to give. Forgive, que tem também esse prefixo, é no sentido de dar em demasia. Quer dizer, quem dá em demasia, quem perdoa, é profundamente generoso. É uma atitude, vamos dizer, no meio transcendental, vamos dizer, divino. Você ter a capacidade de perdoar. Quer dizer, dizem que as mulheres perdoam, mas não esquecem. Em inglês, to get, forget, esquecer. Né? Get é tudo, forget é desfazer. Não consegue. Segundo os romances, né? E aí eu teria várias palavras. Em alemão, por exemplo, viel quer dizer muito, zu viel é demais. E tu forgive é perdoar. E aí eu vou terminar pedindo perdão a vocês por termos aborrecido longamente. E termino com por favor, próximo, por favor, com essa imagem inicial de paz e bem, e tem essa bela canção que não é de Francisco de Assis. É uma canção feita depois da Primeira Guerra Mundial. Porque toda vez depois de um grande conflito, de uma grande agressão, de uma grande tempestade emocional, vem a acalmia. Né? Aí é dano que se recebe, é perdão que se é perdoado. É uma poesia das mais belas que eu conheço, como também uma das mais belas que eu conheço é Imagine, de John Lennon. Então, paz e bem para todos. Bravo! Muito bem, doutor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode. João, a gente às vezes tem uns conhecimentos, ou por ouvir dizer, ou lido e não sabe mais aonde a fonte. O que é fato é que eu tenho na cabeça de que existiria na Roma Antiga um culto à pureza, que era chamada as deusas Aputa. Então, como elas terminavam tendo algum amor, aquilo era uma puta, que era uma deusa que terminou não sendo mais virgem. Isso é verdade? Eu não sei de onde vem isso. Puta era a deusa da agricultura, da colheita. Da colheita. Puta é a deusa da colheita. Então, olhe, nós somos na realidade grandes hipócritas. Nós não aguentamos a verdade. Nós não aguentamos a verdade. Existe um livro de Janet chamado O Auto-Engano. Se a gente não se engana, a gente não aguenta. Então, por exemplo, por que na história da humanidade se cultivou a virgindade? Por que a virgindade? Por acaso, quem é que é mais mulher? É uma mulher que pariu ou uma mulher que não pariu? Quer dizer, do ponto de vista de razão de ser, possivelmente a mais realizada é aquela que pariu. Por exemplo, Gaia, a Mãe Terra, ela pariu o marido dela, o Urano. Ela pariu o Urano, a partenogênese da mitologia. Então, ela pariu Urano, que com ela teve os titãs e as titânicas. Aí houve uma guerra, foi a primeira grande guerra mundial. Foi arrasadora. Então, a mitologia diz muito disso aí. Por exemplo, mesmo no Gênesis,
você vai ver, em 4 linhas, você vai ver que Deus criou Adão. Aí colocou, Adão não estava lá satisfeito só. Aí colocou Adão num profundo torpor, que é a primeira anestesia. Retirou a costela e fechou o buraco. Está escrito assim: primeira cirurgia reparadora. E da costela fez a mulher a primeira clonagem. Bem claro, não mais do que 6 linhas. Então você pega, não estou falando se alguém acredita ou não acredita nisso, não é isso. Estou falando que no mínimo você tem um aspecto mitológico da descrição de uma época. Você quer mandar uma mensagem por meio de uma linguagem compreensível para aquela cultura daquele momento, né? Então, por exemplo, a puta, eu sabia que era a deusa da colheita e tudo mais. Naturalmente eu quis dar um exemplo aqui, louvar o meu amigo Vladimir em ser realmente obediente ao tempo, que eu acho que é uma cultura que nós temos que adquirir na brevidade. O Oscar Wilde fez uma longa carta a um amigo dele, e no final ele disse o seguinte: meu caro amigo, eu lhe peço desculpas por ter feito uma carta tão longa, não tive tempo de fazer uma breve. Então nós devemos cultivar a síntese. Puta já foi colocada, e eu ia falar sobre isso, quer dizer, já complementou, mas puta também é substituta. No latim tardio da Idade Média, puta significava também substituta. Daí, na medicina, passou a ser putativo, aquilo que é substituto. Por exemplo, mediador putativo. Por exemplo, mediador putativo, a noradrenalina, mediador neuroadrenérgico. Então, quando eu substituo a neuroadrenalina por uma outra substância, aquilo é um mediador putativo. Então, ela também tomou essa conotação. E um outro, muito bem feita a sua colocação, principalmente que você faz o jogo de palavras entre o anglo-germânico e o neolatino. Em essência, foi o que você fez. Mas existe também uma influência muito grande, mesmo porque é uma língua mais antiga, com a língua hebraica. Muitas palavras em português têm origem hebraica, muitas, muito mais do que o que a gente pensa. E, às vezes, o jogo de palavras, ele se torna muito interessante. Eu vou citar um exemplo aqui rápido. A palavra, existe uma palavra no Evangelho, que é uma palavra de Cristo, que ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, se você for analisar etimologicamente essa palavra, na língua hebraica, a palavra, o vocábulo palavra é emer em hebraico. O vocábulo verdade é emet. Por conseguinte, é cognato. A palavra verdadeira é aquela palavra que é verdadeira, porque ela tem o mesmo cognato da palavra verdade e do vocábulo palavra. Então, esse jogo também é um jogo de expressão que eu estou dando esse exemplo, mas no latim existe muito. Por exemplo, quando eu digo humilhar, humilhar vem de onde? Vem de humus. Humus é o chão, é você descer até o chão. A ideia de você rezar, como o maometano faz, que realmente se joga no chão de uma maneira absolutamente peculiar, né? Mas é um fato. Então, humilhar é descer até o chão. E puta é também substituta. Só a respeito do Manassés, é engraçado. Por exemplo, as palavras se transformam, se plasmam, elas têm até uma maneira de, por exemplo, tudo passará, mas minhas palavras, minha verdade não passará. Nesse sentido que você citou também. Por exemplo, o verbo em francês achar, quer dizer, trouver, T-R-O-U-V-E-R, trouver, quer dizer achar, vem de onde? Da linguagem pescadora. Os pescadores, quando queriam pegar o peixe, eles pegavam uma vara e mexia na lama e turvava, turbar, conturbar, perturbar, etc e tal. E aí, ao mexer com a lama, o oxigênio ficava rarefeito e o peixe superficializava e eles apreendiam. Aí o trouver, vamos turvar, então vamos encontrar. Que em português, isso aqui, são essas coisas que aparecem num idioma e no outro não.
Eu quero me congratular com o João e dizer que uma palestra como a dele ficaria muito melhor num simpósio. Simpósio. Porque aí viria também um pouco de vinho, viria um pouco de queijo, né? Nós beberíamos juntos e nos abeberíamos da sua cultura, não da sua erudição, porque cultura se reparte. O erudito já não gosta de repartir, ele é um latifundiário do conhecimento. Mas eu queria fazer também uma observação. Você falou que o superego às vezes predomina e obriga a uma linguagem culta, mas muitas vezes não é o superego, é a vaidade. Nós temos um colega que, em segundo ano de faculdade, ao pesquisar as condições sanitárias ali da região do Porongabuçu, perguntava àquele pessoal humilde: a senhora usa dentifrício? Então, uma linguagem erudita que denotava mais a vaidade. Também com relação à palavra puta, que foi a palavra mais citada aqui, em Portugal, os putos são as crianças, né? Denotando talvez a limpeza da criança. E uma última observação sobre o médico, que tem que ser realmente paciente no sentido de ser sofredor. Sofredor com o paciente, por solidariedade ao paciente, e sofredor pelas condições atuais de trabalho. Então, realmente uma palestra muito esclarecedora, mas quero dizer para o João que provavelmente a palavra desaparecerá em breve em favor dos emoji. Para quem não sabe o que é emoji, são aquelas figurinhas que a turma usa hoje na internet para expressar os mais variados sentimentos e condições. Walter, eu falo o seguinte, eu só queria entender aqui o Walter. Seguinte, porque de imediato é o seguinte, por exemplo, a palavra, não é? Ela é um recurso fabuloso, porque depende de entonação, é um dom, você tem um dom na palavra, né? Por exemplo, quando você diz assim, omnis, em latim quer dizer todo. Por exemplo, onipotente, aquele que pode tudo. Onisciente, onipresente, essas coisas. E o dativo para todos é omnibus. Se você usar a palavra ônibus, O-N-I-B-U-S, você tem que botar um acento circunflexo. Mas se você botar omnibus, você está escrevendo em latim sem acento, para todos. Então, por exemplo, bus station, ou então em alemão, Busstelle, essa coisa da linguagem bem popular. Por exemplo, importar, ele é uma pessoa importante. Portar quer dizer levar. Importar é aquilo que você leva para dentro de si. O importante é o que você está dentro, você tem dentro de si. Por exemplo, um navio transatlântico, ele não afunda. Mas se ele deixar entrar alguma coisa de fora para dentro dele, ele afunda. Cuidado com o que vem de fora. Boa tarde. Eu queria começar falando da minha frustração da sua exposição. Eu esperava que ela fosse bem mais longa, porque às 18 horas, o professor Manassés e eu vamos ter um compromisso no Teatro José de Alencar, que é a noite de boxe da turma de medicina da UES, que leva o nome dele. E eu, como já vim com a Vesta lá, e a mesma coisa do professor Manassés, também trouxe a dele, a nossa expectativa era sair daqui direto para o teatro. Então a minha vontade é que sua exposição chegasse pelo menos até 5h30. Então por isso a razão da minha decepção. Eu de fato queria que ela se prolongasse, né? E fiquei com esse ar de decepção, como você disse, estava terminando, eu já estava tão emocionado com o fluxo, estava achando que você conseguiria chegar até 5h30. Mas isso mostra realmente eu usei um pouco aqui da ironia, mas para dizer o quanto eu apreciei a sua exposição, o que vai exatamente ao encontro do que de fato se esperava para todos nós aqui, uma bela exposição. Eu tinha tanta certeza, convicção do que seria a sua exposição, que eu tomei a liberdade de
passar um e-mail para o Fermínio Bezerra de Oliveira, convidando para ele se fazer presente aqui. E ele, que é um frade capuchinho, é etimologista, ele não se diz etimólogo, mas é etimologista, e ele, infelizmente, ele está no interior do Ceará e só chega no final de semana. E a notícia ruim é que nós temos uma probabilidade alta de perdê-lo do nosso contato, porque em fevereiro vai haver mudança na disposição dos franciscanos. Vai ter um capítulo agora e, lamentavelmente, ele se colocou entre os disponíveis para ser remanejado. Ele não sabe se isso vai acontecer, mas se for, como o nome dele está colocado entre os que estão aptos a mudar, outra cidade, outro convento fora de Fortaleza vai ter o concurso dele, e vai ser realmente uma grande perda para a cultura cearense. Em relação, se falou muito do putativo, vale lembrar aqui a palavra putativo para São José, que escrevia quando os monges copistas, quando faziam qualquer referência a São José, tinha que fazer referência que era o pai putativo de Jesus. E aí passou a se abreviar como PP, pai putativo, economizar um pouco nas escritas, PP, que vai dar origem ao Pepe, da língua dos hispânicos, que seria o nosso Zé. Então, do jeito que se chama quem é Francisco na língua hispânica, para como Paco, aí tem um Pepe em espanhol, que vem PP, pai putativo de Jesus. Realmente a língua evolui muito, tem essas curiosidades. E realmente foi uma tarde, eu creio que magnânima. Eu fico imaginando o que você vai conseguir colocar e quando vai valorizar os anais da academia, quando você colocar no papel essa riqueza que foi a sua exposição. Muito obrigado. O que eu ia falar, o Walter Justa já falou, são duas coisas. Uma, o Walter Justa já falou, que é a respeito do puto. Em Portugal, criança, menina é puto, né? É muito interessante. Vem cá o puto, né? Aí você, aquilo a gente fica muito, quase tão chocante, ou mais chocante do que a rapariga, a moça. E a segunda observação é só uma questão de curiosidade. Eu conheci agora, nesse fim de ano, um amigo da minha filha, da Cristina, um alemão que esteve aqui. Esse cidadão, ele é o principal executivo da Bosch no Brasil, está no Brasil há 6 meses, e ele é um homem muito inteligente, muito vivido, poliglota, e ele então vem de antes do Brasil. Ele morou 4 anos em Bilbao, e então Bilbao é a capital do País Basco, né? Eu já sabia disso. Eu tinha lido há algum tempo um livro sobre curiosidades sobre línguas. Então, eu conversando com ele, eu disse: como foi as suas crianças, você e suas crianças aprenderam o basco? Ele disse: não, é impossível, ninguém aprende basco. O basco só eles falam, e é uma língua que ninguém sabe, e é impossível você aprender. Aí, voltando à história desse livro que eu tinha lido, eu disse para ele que, segundo eu li, o basco é a única língua que não se encontrou nenhuma raiz até hoje. Então não existe raiz da língua basca, né? E então se calcula que o basco é uma língua que veio direta da caverna, né? Porque não tem raiz. Eu achei isso interessante, como curiosidade. Na realidade, né, Ari? Assim, uma língua é um código que seleciona uma comunidade. Na realidade, é um dialeto, é um código. Por exemplo, o pessoal da favela, da Rocinha, eles têm uma linguagem que eles entendem, em princípio, que nós temos dificuldade. O código que se usa na corrupção, que a polícia procura desvendar, é outra coisa. Por exemplo, o dialeto, cada burgo na Europa tinha a sua muralha
e também tinha o seu dialeto para confundir os outros. Daí por quê? Por que na Europa, que é tão pequena, prolifera tanto dialeto, e o Brasil não? O Brasil é uniforme. Essa novela das 8, ela democratiza a linguagem brasileira. O que é ouvido na escola paulista é ouvido lá na Amazônia entre os índios. E é impressionante como nós temos por exemplo, quando eu estou no interior, eu vou agora em Ipu, agora esse final de semana, quando eu falo com o meu rapaz lá, o caseiro, eu não digo, tu fizeste isso, não, eu digo, tu fez isso. Senão ele não entende. Uma vez eu fui dizer para um rapaz, que eu pensei que ele tinha condição, tu fizeste isso? Ele disse, fizeste, doutor. Nós temos que falar a linguagem para ser entendido, não para confundir. Coloquial.